Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula. Hoje trabalhar com o texto Uma pré-história para o Rio Grande do Sul, o mundo da caça, da pesca e da coleta, do Pedro Inácio Schmitz, professor lá da Unicinos. A gente vai trabalhar, eu vou falar um pouquinho, explicar o texto, para a gente poder assim, compreender um pouco essa história inicial do Rio Grande do Sul, né? Dessas terras que hoje compõem o Rio Grande do Sul. Né? As primeiras ocupações indígenas, extremamente importantes para se conhecer o desenrolar histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Bom, a chegada das populações que hoje a gente denomina indígenas se deu, segundo o autor, em torno de 10 a 12 mil anos antes de Cristo. Tá? Então, em torno de 14 mil anos atrás. A hipótese mais provável que se trabalha é de que essas populações tenham atravessado o Estreito de Bering, que é o que separa a atual Rússia e o Alasca, tá? Num período em que aquela região, por questões climáticas, teria o gelo ficado menor, né? Então, durante uma janela, vamos dizer assim, do tempo, que permitiu que a migração ocorresse, então, atravessando esse estreito, né? Se vocês olharem no mapa, ele é uma faixa de terra em que, em algum momento, ela não se une. Eu acho que é em torno de 20, 30 quilômetros. E aí, nessa passagem, normalmente, uma região atualmente muito sujeita a neve, nevasca e tal, mas que em algum momento ela, por questões climáticas, permitiu, então, essa passagem. Bom, essas populações, elas foram ocupando primeiro o que hoje é a América do Norte, né? Foram descendo para o sul, então, passando ali por onde hoje é o México, por toda a América Central, e se dividindo entre uma parte ocupando, então, a Amazônia, o que é hoje a Amazônia, né, o que a gente denomina Amazônia, e a outra nas terras ali do lado leste da Cordilheira dos Andes, né, que é ali descendo até o Chile e no lado dos amazônicos descendo até, então, os Pampas. Tá? A Cordilheira dos Andes, por ser uma cadeia montanhosa, íngreme, de difícil sobrevivência, quase que fez um isolamento entre essas populações. Tá? Bom, o bioma Pampa, né, dessas terras que hoje a gente chama de Pampa, né, caracterizado pelas coxilhas, ela oferecia na época uma caça muito abundante e, assim, de certa forma, não tão difícil, né, quanto outros biomas. Também servido de bastante rios e lagoas, lagos, o que permitia a pesca. Então, a caça, pesca e a coleta de origem vegetal, animal e mineral. Tá? Então, isso facilitou para essas populações poderem ocupar e permanecer nessas localidades. Uma região bastante importante é a confluência do rio Uruguai, que é uma savana aberta e também mata ciliar, o que dá uma abundância muito grande de peixes. Tá? E os abrigos rochosos na borda baixa do Planalto, que é o limite entre a savana e a mata da encosta. Então, é uma região propícia, é uma região que também tem uma mudança climática, né? Então, tanto faz um frio
bastante intenso, quanto depois, no verão, faz um calor. Tá? Então, difere do norte da região, onde o clima é muito mais, por exemplo, muito mais quente, né, na maior parte do ano. Tá? No começo da era cristã, então, lá no ano do que a gente chama zero, primeiro século, a temperatura e as chuvas, de certa forma, estabilizaram. E isso permitiu uma introdução dos cultivos e da cerâmica nessa região ocupada, então, por essas populações. Então, esse nomadismo, embora existente, ele passou a ser mais localizado. Tá? Então, isso permitiu com que essas populações tivessem uma vida mais sedentária, com uma moradia mais permanente, e também possibilitou um aumento populacional, porque onde tem alimento abundante, né, onde a região possibilita, o clima possibilita uma vida de qualidade, vamos dizer assim, de melhor qualidade, então as populações elas começam a crescer. Bom, aí o autor ele vai trabalhar com 3 tradições, né? A Umbu, a Humaitá e a dos sambaquis. A tradição Umbu, tá? E aí ele coloca como os campos, né? Ou aqueles que viviam nos campos, é uma população formada por pequenos grupos familiares que vagam pelo território. Normalmente acampa à beira de córregos ou em abrigos rochosos da borda do Planalto. Os instrumentos básicos de trabalho, de conseguir de aplicar sua cultura, são os furadores, quebradores de frutos, talhadores, lâminas polidas de machado e as bolas de boleadeiras, aquelas bolas que a gente já no Rio Grande do Sul conhece. A matéria-prima para a fabricação desses instrumentos são os seixos do rio, blocos ou afloramentos rochosos, trabalhados por lascamento, picoteamento e polimento. Tá? Então, é muito importante nesse período saber fazer instrumentos, porque esses instrumentos vão permitir uma melhoria na lida dos materiais que se pesca. Por exemplo, que se caça, ou se pesca, ou mesmo se cultiva. Né? Então, para fazer uma caça, tu conseguir fazer uma ponta de flecha que vai atravessar a caça né? Então tu ter menos trabalho e necessidade de uma população menor, um grupo, por exemplo, familiar ou ali comunitário menor para se sustentar. Tá? A mesma coisa para caçar um peixe ou, por exemplo, para cortar uma determinada árvore para se alimentar, ou até fazer fogo, ou até a sua própria moradia. Tá? Também se utilizavam ossos, que serviam de furadores, espátulas, anzóis, agulhas e pingentes de dentes furados. Tá? Também utilizado em algumas vezes até como ornamentos. Tá? Também eles caçavam basicamente os animais daqui: anta, veado, porco do mato, cutia, paca, bugio, jaguatirica, tatu, ratão do banhado e outros ratos, como preá, cágados e lagartos, né, segundo o autor. Tá? Os peixes, eles, então, nas suas mais variadas espécies aqui, e ovos, por exemplo, de ema, tá? Que é tipo um avestruz, e os caramujos. Então, que hoje os franceses, né, comem escargot, é uma iguaria, né, dessas populações. Tá? Comeu, alimentou, matou a fome, está valendo. Bom, a segunda tradição é a tradição Humaitá, formada de caçadores, pescadores e coletores das florestas. Tá? Os artefatos da tradição Humaitá são maiores que os da tradição Umbu
e muito diferentes em alguns aspectos, destacando-se especialmente na ausência de pontas de dardo ou flechas em pedra. Fazem numerosos anzóis feitos de ossos, e é por isso que a pesca para eles tem uma importância muito grande. Eles vão se abrigar, né, ou se colocar próximo dos rios, aonde eles pescavam e recolhiam moluscos. Na floresta, eles caçavam animais de todas as espécies, como os demais, né? Anta, veado, capivara, lontra, ratão, etc. Os acampamentos eram temporários, para pequenos grupos. Voltavam tantas vezes quanto tivessem recursos disponíveis. Tá? Então, por exemplo, tu tem um acampamento, aí tu abandona em determinada época, mas daqui a 1 ou 2 anos pode voltar para esse acampamento. Tá? As gravações feitas como formas de pisada de animais, de gatos, veados, aves, e símbolos sexuais masculinos e femininos. A tradição umbu e humanitá, ela se miscigenava, né? Ela tinha, né, relações consensuais ou não vem ao caso, poderia ser, por exemplo, pela guerra, né? Poderia ser por captura de crianças que depois cresciam. E essas miscigenações são extremamente importantes, né, para evitar com que a procriação entre iguais. Tá? E isso também, essa miscigenação, ela permitia um atravessamento das culturas, né? Uma clivagem dessas tradições, então, de como enfrentavam o meio ambiente, uma justa posição dos instrumentos nos acampamentos. Então, se observa, né, nessa coleta atual dos arqueólogos sobre esses acampamentos. Então, alguns instrumentos que eram mais de uma tradição apareciam nessa também. Tá? No primeiro milênio da era cristã, a área ocupada, então, pela tradição humanitá, ela é invadida e rapidamente ocupada, então, por migrantes da Amazônia, guaranis, cultivadores eficientes de floresta e também canibais. Né? Então, os guaranis, eles têm o costume de comer o seu adversário, tá? Normalmente em rituais, né, por exemplo, do coração do guerreiro ou do sangue, enfim. E isso acabou fazendo com que a tradição humanitá, ela tivesse aí uma modificação muito grande. A terceira tradição, então, que o autor destaca, são os coletores, pescadores e caçadores do litoral, os sambaquis. Tá? Os sambaquis, eles são conhecidos, então, pelo acúmulo de conchas, ossos de peixe e outros resíduos de atividade humana, resultante da ocupação do litoral marítimo por bandos especializados em sua exploração. Tá? Então, por exemplo, se acampava na beira do mar e aí se comia, então o osso do peixe ia jogando sempre num determinado local e isso ia virando um grande, através de gerações e gerações, acabava virando uma grande, não é montanha, mas um amontoado, então, de restos, de conchas, de ossos e tal, que com a areia da praia, isso ia... hoje, por exemplo, a gente, né, se consegue ainda observar, porque são sítios ainda preservados. São, então, resíduos volumosos, morros de 30 metros de altura, ao longo de lagoas, lagunas, mangues, pântanos, baías, onde os alimentos eram ricos. Tá? Então, onde eles tinham essa possibilidade. Uma correção. Dificilmente eles são encontrados ao longo de praias retilíneas, como é o litoral do Rio Grande do Sul, né, onde o conjunto de alimentos é considerado mais pobre. Tá? Eles fazem choupanas,
lugares de preparação e assamento dos alimentos. Então, né, se conseguiu detectar assim, essas formas de preparação e assamento, se descobriram sepulturas dobradas ou envoltos em esteiras ou estendidos de bruços ou costas, também envoltos em esteiras. A cova era um simples buraco no meio das conchas ou dos ossos de peixes, né? E o revestimento, ou com revestimento, concha, areia, argila, osso de baleia. E o morto era coberto com um ocre, né? Isso, então, era um ritual muito específico dessa tradição. Os objetos de uso pessoal poderiam ser, inclusive, colocados sobre o esqueleto. Colares, pingentes, pontas de flechas, seixos, lâminas de machado ou esculturas em pedra. Tá bom? Para a questão, assim, de quem leciona, né, ou vai lecionar para a educação infantil, que é o objeto da pedagogia, trabalhar, assim, tem outras tradições, né? Mas trabalhar com essas três tradições é muito importante, né? Para que o aluno ele entenda, ele compreenda um pouco a existência, então não uma generalização, de que tudo era índio, né? Não, eram tradições diferentes, com culturas diferentes. Isso é bem importante. Bom, vocês têm uma questão, tá? Que é, ela diz assim, no texto, o autor cita 3 tradições, Umbu, Humaitá e Sambaquisa. Segundo as pesquisas arqueológicas, estas populações caracterizam-se, respectivamente, por serem, primeiro, então, o Umbu é nessa ordem, o primeiro Umbu, segundo Humaitá, terceiro Sambaquê. Né? Então, o Umbu, caçadores, pescadores, coletores do litoral, habitavam no entorno de mar aberto. Tem que ver se está certo ou está errado. Segundo, o Humaitá, caçadores, pescadores, tal. Então ele vai dando a definição. Então vocês têm que, é bem fácil, assim, é só para organizar o pensamento. Tá bom, pessoal? Boa leitura. No site, lá no Moodle, vocês também vão encontrar material de apoio. Deixa eu aqui só abrir. História do Rio Grande do Sul. Tem um texto da Ítala Irene Basile Becker, O que sobrou dos índios pré-históricos do Rio Grande do Sul, que ele pega 2 outras traduções. Tem o documentário que é importante olhar, que é 12 mil anos de história, arqueologia e pré-história do Rio Grande do Sul, né? Um documentário bem completo. E, para assim, desopilar, né? Um vídeo mais curto, Índios do Sul, do Eduardo Bueno. Tá bom? Grande abraço, bom estudo.